Presidente da Câmara recebe ministro do Meio Ambiente e lideranças indígenas que pedem a manutenção da política indigenista brasileira. Deputado afastado Eduardo Cunha entra com mandado de segurança no Supremo para tentar suspender a votação em plenário de sua cassação. E você vai ver também. Câmara debate distorções no ensino público voltado a alunos com necessidades especiais. CCJ vai decidir se companhias aéreas devem ser obrigadas a transportar de graça órgãos e tecidos para transplantes. Boa noite em Brasília, 8 horas. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, se reuniu nesta quarta-feira com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e com representantes de povos indígenas. Eles vieram pedir a manutenção das políticas indigenistas brasileiras. Acompanhado de lideranças indígenas, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, veio pedir ao presidente Rodrigo Maia que não coloque em pauta nenhum projeto que altere as políticas indigenistas brasileiras. Segundo o cacique Raioni, líder da etnia Kayapó, os temas polêmicos incluem propostas como a PEC 215, que permite o arrendamento das terras indígenas e reconhece apenas demarcações de reservas ocupadas em outubro de 88, data da promulgação da Constituição. A defesa do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a votação no plenário da Câmara do processo que pede a cassação do parlamentar. Cunha é acusado de mentir na CPI da Petrobras sobre a titularidade de contas na Suíça. Além do processo na Câmara, ele é alvo de ação penal no Supremo. A Procuradoria-Geral da República afirma que ele usou contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Petrobras. Segundo a defesa do deputado, houve irregularidades no andamento do processo na Comissão de Constituição e Justiça, já que o recurso contra a decisão do Conselho de Ética foi analisado em uma sessão aberta com quórum menor do que o exigido pelo regimento interno e que foram considerados para o cálculo do quórum suplentes de titulares que naquele momento estavam presentes na casa. Nesta terça-feira, o PSOL realizou um ato no Salão Verde para cobrar celeridade na condução do processo de cassação de Eduardo Cunha. Para cobrar que o processo de cassação do mandato do ex-presidente Eduardo Cunha seja colocado em votação no plenário, o PSOL criou o Pódio da Cumplicidade com inspiração olímpica. Eles não querem a cassação de Eduardo Cunha agora porque ele pode abrir o jogo, ou seja, fazer uma delação premiada ou sair atirando. Isso significa que isso pode atingir diretamente o coração do governo, o próprio presidente interino Temer e vários líderes e parlamentares que foram sustentados por eles, foram financiados ou foram cooptados ou foram intimidados por Eduardo Cunha. O presidente Rodrigo Maia reafirmou que o processo contra Cunha será lido em plenário na semana que vem e ressaltou outras prioridades da Câmara e do país. Eu acho que a casa tem uma agenda, uma prioridade, está cumprindo, quer tirar o Brasil da crise. Alguns querem construir, outros querem destruir. Eu quero construir. Nós temos uma leitura do caso do Eduardo semana que vem, nós vamos votar 257 semana que vem, vamos tentar inclusive votar o pré-sal. Acho que a gente vai dar uma sinalização importante para o Brasil, que a Câmara vai estar colaborando com a superação da crise econômica, que é muito importante. São mais de 11 milhões de desempregados no Brasil e eu tenho certeza que a Câmara vai sinalizar para esses 11 milhões de brasileiros uma esperança. Um tipo de ensino que deveria ser especializado está deixando a desejar por falta de financiamento e de controle dos órgãos que deveriam fazer o dinheiro chegar às escolas. Uma audiência pública aqui na Câmara discutiu os entraves para o uso do dinheiro público nas instituições que recebem alunos especiais. O Brasil tem mais de 100 mil escolas que atendem alunos com deficiência, mas a rede que abriga o chamado ensino especial não tem sido tão especial assim. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, mostram em números a matemática dessa outra deficiência. As 108.695 escolas atendem aproximadamente 930 mil alunos com deficiência.
81% dos alunos estudam em instituições públicas e 19% em particulares. 69% dos alunos têm deficiência de natureza intelectual e 15% física. A complicação começa com a falta de instalações adequadas. 65% das escolas não satisfazem as exigências e apenas 24% usam os recursos do atendimento educacional especializado, criado para melhorar o ensino especial. Um dos resultados da falta de estrutura é que, ainda segundo o INEP, 453 mil alunos com deficiência iniciam o ensino fundamental, mas apenas 8.545 chegam ao ensino médio. As falhas, principalmente na fiscalização do financiamento dessa rede de ensino, foram tema de audiência pública na Câmara, pedida pelo deputado Isalci. O MEC tem o programa, o FNDE tem o recurso, mas lá na ponta os pais não sabem como cobrar isso. Então escolas não compram material, o laboratório não funciona, os conselhos ainda não estão ativados. A audiência abriu espaço principalmente para a reclamação dos pais de alunos que, ao contrário dos demais, têm atividade intelectual muito acima da média, as chamadas altas habilidades, que pedem um ensino fora do padrão, com estímulos adicionais. Esse aluno, muitas vezes, ele passa pelo sistema de ensino, muitas vezes como um aluno hiperativo, muitas vezes como um aluno desatencioso e, na verdade, é um grande talento, é um grande aluno com grande capacidade que nós estamos perdendo aí no itinerário educativo. Mas os representantes dos pais de alunos reclamam que os recursos para esse serviço também não chegam às instituições, prejudicando a compra de equipamentos. O atendimento realmente requer uma especificidade na condição de recurso ser aplicado, na necessidade de materiais pedagógicos específicos, um mobiliário adequado, e isso não está acontecendo. Esse recurso vai para o município, esse recurso não chega destinado, carimbado, com a marca de alunos com educação especial. Então, essa destinação ela entra no âmbito geral de um recurso da educação e que deve ser acompanhado no nível da escola para saber se aquele recurso daquela matrícula que foi computada como 2 realmente está sendo utilizado com essa finalidade. Há expectativa também quanto à regulamentação da lei aprovada pelo Congresso em 2015, que trata do cadastro de alunos com altas habilidades. Pais, professores e especialistas querem aproveitar o debate para definir quem vai coordenar esse cadastro. A Comissão de Segurança Pública da Câmara realizou audiência pública para debater o novo regulamento de fiscalização de produtos controlados do Exército. O texto traz as diretrizes da fabricação, exportação, utilização, transporte e comércio de produtos como armas, munições, explosivos e fogos de artifício. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado realizou em julho audiência pública para debater o novo regulamento de fiscalização de produtos controlados do Exército, o chamado R-105. Este regulamento estabelece as diretrizes e limitações legais do Exército Brasileiro para aprovar a fabricação, a importação, a exportação, a utilização, o tráfego e o comércio de produtos controlados. Ou seja, armamentos, munições, explosivos, produtos químicos, blindagens e fogos de artifícios. Este instrumento legal também regula a abertura e o fechamento de fábricas do setor armamentista. Desta forma, o R-105 é de extrema relevância para a indústria nacional do setor, para as polícias e também para os praticantes de tiro esportivo, colecionadores e caçadores. O decreto do R-105 foi criado na década de 30 e teve a última atualização no ano 2000. O deputado Alexandre Leite destacou a postura do Exército, que espontaneamente chamou a sociedade para o debate da questão. O intuito do Exército Brasileiro e da Câmara dos Deputados, após muitos anos de luta, foi democratizar esse debate. Ao invés do Exército Brasileiro impor uma portaria, impor um decreto à sociedade civil, eles estão
pela primeira vez, acredito eu, na história, democratizando esse debate e trazendo à Câmara dos Deputados as instituições, as associações e consultando qual o melhor texto legal para a atualização dessas normas. O general do Exército Brasileiro, que é o diretor de fiscalização de produtos controlados, lembrou a relevância do R-105 para a indústria e a sociedade. A fiscalização de produtos controlados é uma atividade extremamente complexa e, infelizmente, pouco conhecida. Ela impacta na sociedade de diversas formas. Ela restringe o acesso a determinados produtos, ela controla e registra certas atividades exercidas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Enfim, o impacto, tanto no meio empresarial, tanto com relação à indústria nacional, quanto por uma série de pessoas, é bastante amplo. Infelizmente, a nossa legislação que regula o assunto é uma legislação que precisa urgentemente ser revista. O presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis realçou a importância de se compactar e modernizar as normas. Qual que é a novidade que está vindo do R-105? Está se compactando a norma, está se retirando algumas coisas que vêm de um pensamento do século passado. Então, a gente está conseguindo ter uma visão mais moderna a respeito de armas de fogo, tá? E isso é importante porque as próprias armas de fogo, as munições, se modificaram nesse período. Já o deputado Onyx Lorenzoni propôs a criação de uma comissão especial para que sejam aperfeiçoados todos os detalhes. São uma série de detalhes que precisam ser aperfeiçoados. Então, a Comissão de Segurança poderia criar uma comissão especial no âmbito interno dela, para reunir todos esses projetos, chamar as entidades, chamar o Exército Brasileiro e aí ter uma ocupação desse vazio legislativo que hoje tem no Brasil, com uma legislação específica para os atiradores, os caçadores e os colecionadores. Isso daria tranquilidade ao Exército e à cidadania. Mas um ponto ainda preocupa o deputado Major Olimpo: as restrições às importações. Ele comentou sobre acusações feitas pelos usuários, denunciando más práticas realizadas pela empresa que detém um monopólio no setor, a Taurus. Eu tenho uma preocupação muito grande hoje com relação às restrições de importações. Em São Paulo foram compradas 6.000 submetralhadoras .40 e nenhuma delas funciona. Não pode ser distribuída. Existem acusações de toda a ordem, que é apresentado um protótipo para que o Exército Brasileiro avalie em determinada arma, em determinado calibre, e depois a fábrica muda completamente isso e não é fiscalizado pelos senhores. Então, nós temos uma preocupação muito aguda. O último monopólio que resta no país é o monopólio das armas mesmo de munição. E você vai ver depois do intervalo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 6 anos, mas muitas ações previstas na lei ainda não saíram do papel. E você vai ver também. CCJ vai decidir se companhias aéreas devem ser obrigadas a transportar de graça órgãos e tecidos para transplantes. A gente volta já. Companhias aéreas nacionais podem ser obrigadas a transportar de graça órgãos e tecidos destinados a transplantes. A decisão já foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga as companhias aéreas nacionais a transportar gratuitamente órgãos e tecidos destinados a transplantes. De acordo com o projeto, haverá uma cooperação técnica entre as companhias aéreas, o Ministério da Saúde e os órgãos de gestão da aviação civil, como a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, e o Comando da Aeronáutica. Recentemente, um decreto da Presidência da República também colocou aeronaves da Força Aérea Brasileira, FAB, à disposição para o transporte de órgãos. Nós temos quase 1.500 transplantes feitos por ano. Nosso país é um país que transplanta num nível bastante elevado. E nós temos uma característica continental. Nosso país é um continente. E sem o transporte aéreo, nós não teríamos possibilidade de fazer o aproveitamento desse órgão a tempo.
O relator da proposta na comissão também incluiu no projeto a obrigatoriedade de transportar gratuitamente profissionais das equipes de captação de órgãos. A importância da lei é para dar estabilidade a uma norma que existe de forma ainda informal. Existe uma informalidade nas empresas aéreas, no transporte desses órgãos, e nós queremos que esse transporte seja feito de forma definitiva, categórica, e por isso, então, o projeto de lei. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A Política Nacional de Resíduos Sólidos está completando 6 anos, mas várias ações previstas na lei não foram colocadas em prática nos prazos determinados. Para fazer uma análise dos resultados da política até agora, a Frente Parlamentar do Meio Ambiente reuniu deputados, representantes de entidades e o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. 80% dos municípios brasileiros ainda possuem lixões a céu aberto. A quantidade de resíduos sólidos que terminam nesses lixões, por outro lado, diminuiu consideravelmente nesses 6 anos. Isso por causa da ação cada vez mais organizada dos catadores de lixo, que agora se chamam catadores de resíduos sólidos. Na outra ponta, tem aumentado a cada dia o número de empresas privadas que participam deste ciclo de reciclagem do lixo. Houve avanços, mas eles não foram rápidos o suficiente para atender ao que a lei determinou, a erradicação total dos lixões até 2014. Isso mesmo, o prazo terminou há 2 anos, então terá que ser ampliado. O novo limite deverá ser 2021. 2021, eu acho que aí não há mais o que se prorrogar. Nós temos que ter a adequação correta dos resíduos. Para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos pegue para valer, é necessário investimento lá na ponta. 11 bilhões de reais é o que é preciso para construir aterros sanitários em todas as cidades do Brasil. Os municípios devem receber não só mais investimentos, como ajuda técnica para a implementação de políticas públicas, como a erradicação dos lixões, por exemplo. São necessários 11 bilhões para que a gente tenha aterro sanitário em todos os municípios, né? Não necessariamente aterro sanitário individual, mas que todos os resíduos sejam depositados em aterro sanitário, são 11 bilhões. Entretanto, o estudo recente da CNM, de 2010 até junho de 2016, somente 221 milhões foram repassados do governo federal. Ex-coordenador da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente, o atual ministro da pasta, Sarney Filho, disse aos participantes que uma das saídas para a falta de verbas dos municípios é utilizar recursos de 2 fundos internacionais. O Fundo da Amazônia, que empregou 118 milhões de reais em projetos em 2015, e o Fundo do Clima, que disponibilizou mais de 370 milhões de reais em 2014. Enquanto deputado, Sarney Filho lutou para que a data da entrada em vigor do fim dos lixões não fosse mudada. O adiamento para 2021 foi aprovado no Senado, mas ainda depende de uma votação aqui na Câmara. O Ministério do Meio Ambiente, nessa nova gestão, ainda não deu sua opinião. Eu, aqui na Câmara, sempre defendi que não deveríamos prorrogar prazos. Mas é evidente que, às vezes, a realidade se sobrepõe à nossa vontade e à própria lei. Então, nós vamos fazer uma avaliação rigorosa, cautelosa, e a partir dessa avaliação o Ministério do Meio Ambiente vai se posicionar. Enquanto isso, o setor que deu certo, o dos catadores, continua de vento em popa em colaboração com outra ponta, as empresas. Na Copa do Mundo de 2014, a Coca-Cola contratou a Associação Nacional dos Catadores para pegar as latinhas e repassar para ela. Como disse o representante do setor no evento, o que falta é reduzir a carga de impostos que incide 2 vezes sobre a operação completa, desde a produção da latinha lá na fábrica até a sua reciclagem. A gente quer que a indústria tenha incentivo para comprar esse produto diretamente das cooperativas, porque é um ciclo. Sempre que a indústria melhora o seu rendimento, parte desse rendimento passa diretamente para essa comercialização com as cooperativas e com os empreendimentos de catadores. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Ricardo Trípoli, também defendeu a redução do IPI cobrado sobre a atividade de reciclagem e disse que pretende transformar este incentivo fiscal em lei.
A taxa de controle e fiscalização ambiental é cobrada pelo IBAMA de empresas potencialmente poluidoras e que exploram recursos naturais. Um projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara estabelece novos parâmetros para atualizar o valor da taxa. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que altera a taxa de controle e fiscalização ambiental. Essa taxa é cobrada das empresas pelo IBAMA a cada 3 meses e só de empresas com atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. A proposta aprovada não fixa novos valores, mas parâmetros para a atualização. Hoje nós temos as taxas que são cobradas para que um projeto seja instalado e que dê a continuidade no projeto e que os técnicos possam trabalhar uma taxa única. E esse projeto visa separar o que é micro, pequena, médias empresas e essa taxa ela será cobrada de acordo com a classificação dessa empresa. Isso aí chama-se fazer justiça, porque não é justo que uma pequena empresa, uma microempresa, que ela pague uma taxa igual a uma grande empresa, igual a indústria, igual um projeto de uma usina hidroelétrica, por exemplo. Então é um projeto que deixa bem claro, que estabelece parâmetros para uma lei que já existe desde 2006. Ao todo, 19 atividades são taxadas, entre elas o turismo, a indústria da madeira, do fumo, da extração e tratamento de minerais, a indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações, papel e celulose. O projeto tramita em regime conclusivo, mas ainda será analisado por outras comissões da Câmara. E a proposta que define as novas regras para a aquisição de áreas rurais foi discutida pelos deputados. O debate foi promovido pela Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realizou audiência pública para debater a proposta que estabelece novos critérios de aquisição de áreas rurais por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. Pelo projeto de lei 4.059 de 2012, não poderão comprar terras rurais no Brasil fundos soberanos constituídos por outros países e organizações não governamentais ou fundações particulares com sede no exterior. Por outro lado, continuam autorizadas a comprar imóveis rurais companhias de capital aberto com ações na Bolsa no Brasil ou no exterior. Durante a audiência, entidades ligadas ao setor agropecuário criticaram essa autorização. Para eles, trata-se de uma forma de incentivo a investimentos internacionais no setor fundiário. Todos os benefícios fiscais, financeiros, creditícios, territoriais, que hoje são direcionados ao chamado agricultor brasileiro, seja pequeno ou grande, eles vão ser usufruídos pela empresa estrangeira, sem contribuir em nada com isso. O deputado Heitor Schuch disse que o projeto tramita em regime de urgência na Câmara. Para ele, a Comissão de Agricultura precisa aprofundar o debate antes da votação da proposta pelo plenário. A Casa é responsável porque ela autorizou a urgência. Esse tema pode vir à ordem do dia a qualquer momento. O ministro Blair disse que é a favor. O governo Temer diz que precisa de dinheiro, é a favor. A Frente Parlamentar da Agricultura é a favor. Portanto, está na hora da gente ouvir quem não é a favor, quem é contra, quem quer discutir e, portanto, acho que esse é um assunto que precisa de uma discussão maior, de um debate maior, até porque nós estamos falando de soberania nacional. Na Comissão do Esporte, deputados da subcomissão criada para acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas ouviram o depoimento de representantes de clubes. Eles costumam ter papel fundamental na formação de atletas brasileiros. O Rio de Janeiro vai sediar agora os primeiros Jogos Olímpicos realizados no Brasil. Em praticamente todo o mundo, as atenções devem se concentrar no brilho das competições. Mas para o país é também uma chance de avaliar
como está a preparação dos nossos atletas. Foi esse o tema da audiência pública da subcomissão criada na Comissão do Esporte para acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas. Desta vez foram ouvidos os representantes dos clubes, que têm um papel especial nos esportes olímpicos brasileiros. Eles esperam um bom resultado pela vantagem de disputar em casa, mas também apontam problemas. Todo mundo querendo tratar do esporte de alto rendimento, mas pouca gente querendo atrapalhar ali na formação. Os clubes, a maioria deles tem uma estrutura da década de 70 e hoje o esporte de alto nível, o esporte olímpico, paralímpico, ele precisa estar adequado às novas normas, aos novos materiais, novos pisos. O relator da subcomissão considerou úteis os vários pontos levantados. Ele chamou a atenção para o fato de que o esporte olímpico praticado nos clubes tem hoje uma grande dependência de recursos públicos. Ficou bem evidente que os clubes ainda também dependem muito do poder público. E, através de leis de incentivo, tanto do Estado, a lei federal ou até mesmo as leis municipais. Então, evidenciando aí um problema que a gente sofre da falta de apoio da iniciativa privada. A sustentabilidade econômica do Brasil passa pelos trilhos da malha ferroviária. É o que afirma o presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias, deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Ele acaba de lançar o livro Ferrovias e Desenvolvimento. Este é o caminho. Presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias do Congresso Nacional, o deputado federal Pedro Uczai lançou em julho seu mais recente livro, Ferrovias e Desenvolvimento, Este é o Caminho. A obra é uma edição revisada e ampliada com novos artigos do primeiro livro lançado pelo parlamentar em 2012. Traz um panorama do passado das ferrovias no país e as perspectivas para o futuro deste meio de transporte. A sociedade brasileira precisa se convencer que ferrovia é um transporte mais barato, ferrovia é um transporte mais seguro, ferrovia é um transporte ambientalmente sustentável, ferrovia mantém as atividades econômicas nas várias regiões por onde passa os trechos ferroviários, gerando emprego e interiorizando o desenvolvimento do país. E ferrovia ajuda, inclusive, a melhorar nossas estradas, nossas rodovias. E por que não se coloca no eixo, no centro da estratégia das políticas públicas, as ferrovias? Para o deputado, num país continental como o Brasil, é impossível pensar a sustentabilidade econômica, social e ambiental sem um projeto estratégico da malha ferroviária integrando os 4 modais de transporte: o aéreo, rodoviário, hidroviário e ferroviário. Este livro, esta frente, juntando os setores todos, tem o objetivo de mostrar para o Brasil que ele só terá futuro se ele conseguir, além da rodovia, dos portos, dos aeroportos, das hidrovias, a ferrovia é o caminho para o futuro do país. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Tchau!